Assunto, meninas, é super bacana. Você já pensou na possibilidade de interromper sua menstruação? Por qualquer motivo. Ou porque no período da TPM você fica enlouquecida. Será que de repente interromper a menstruação é legal? Ou porque você não gosta do desconforto de ter aí essa camada do endométrio descendo, que em forma de sangue, aí a gente tem a menstruação. Ou, se você tem muita cólica, será que diminuir a menstruação pode dar certo? Quem vai responder essas e outras perguntas é a queridíssima ginecologista e obstetra, doutora Érica Mantelli. Bem-vinda. Tudo bom? Sempre lindíssima. Para as fãs de doutora Érica, que adoram que você venha aqui no programa. Eu também adoro e achei o assunto super bacana. Bacana. Você sabe, doutora, que nunca passou pela minha cabeça suspender a menstruação. Mas eu acho que isso nunca passou exatamente pela falta de informação que as pessoas têm. E por isso a gente pensou em mitos e verdades. Bacana. Que a gente acredita em um monte de coisa que pode ser que não seja verdade. Sim. E aí você vai explicar pra Claro. gente. Vamos começar com o primeiro mito ou verdade na tela? Olha lá. Pã! Mito ou verdade? Se eu interromper a menstruação, eu não vou poder mais engravidar. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, Carol. Não há contraindicação em relação à fertilidade, pensando assim que a mulher vai poder ter algum problema no futuro de engravidar. Tá. Quando a gente suspende a menstruação, os ovários eles ficam bloqueados, como se fossem dormindo. Por uso do anticoncepcional. Quando é parado o uso do anticoncepcional, os ovários vão acordar novamente, eles vão voltar a funcionar. O que acontece por algum período é demorar um pouco para voltar a funcionar plenamente. Tá. Então, nesse período após a pausa do anticoncepcional, pode ser que não engravide logo de cara. Mas tem mulheres que no primeiro mês, após suspender o uso do método, já voltam a menstruar e já pode engravidar. Então não é uma regra. Então não é uma regra, é um mito. O que acontece muitas vezes? A mulher é jovem, suspende a menstruação. Lá na frente ela vai ver que tem problema de engravidar. Aí ela associa o problema com o uso do anticoncepcional. Mas na verdade ela já devia ter algum problema antes, que não foi pesquisado, porque antes ela não estava querendo engravidar. Entendi. E aí ela ficou com aquilo na cabeça que foi porque ela tomou o anticoncepcional. Exatamente. Então, isto é mito. Suspender não vai trazer infertilidade. Não, não vai trazer. Tá pronto ou ainda não a próxima pergunta? Então eu vou fazer minha, tá? Daqui a pouquinho a gente... Tá pronta? Então perguntinha na tela. Próxima pergunta, olha lá. Mito ou verdade? Bloquear a menstruação faz com que eu não desperdice óvulos? Adorei! Então, assim, quero poupar meus óvulos, né? Suspendo a menstruação, é isso? Na verdade, não é bem assim, porque quando a gente suspende a menstruação, a gente está usando hormônios e esses hormônios também podem afetar o nosso ciclo menstrual a longo prazo. Tá. Então, assim, não pode falar assim, eu vou suspender então um tempão e vou guardar todos os meus óvulos. Não é assim que funciona. Tá. E existe uma coisa que é bacana, que muita gente não sabe, tem um exame, Carol, pra gente avaliar a reserva ovariana. E muita gente não sabe e muitos médicos também não pedem. É um exame que chama AMH, que é a pesquisa do hormônio antimileriano. Então, para mulheres que estão nessa fase de tentar engravidar, estão lá por volta passou dos 30, 35, tá um pouquinho preocupada, converse com o seu médico que tem um exame que pode avaliar o quanto você tem de reserva ovariana ainda. Que legal! É então, bacana. a gente tá colocando um ilustre aqui na tela para vocês, que é aí, só para ilustrar esse período menstrual, quando tem essa descamação. Doutora Érica pode contar até um pouquinho mais, mas eu achei interessante essa questão que você está dizendo pelo seguinte, é uma preocupação, principalmente as mulheres que falam, eu vou engravidar mais tarde, vou poupar os meus óvulos, então suspendendo. Então, nesse caso, é mito. Isso, porque na verdade não adianta só poupar os óvulos, tem que ver como que tá os seus hormônios em relação a isso. Você ficar com a menstruação bloqueada há muito tempo, é o que eu falei, pode ser que você demore mais tempo para voltar a menstruar naturalmente. E aí, acaba esse período também, não quer dizer que você guardou tudo aquilo. Exatamente. Até porque o nosso corpo é muito inteligente. Né? Com certeza. É muito inteligente. Então, ele sabe, na falta, ele poupa, ele pensa tudo Exatamente, daquele a jeito. máquina é perfeita. É perfeita. Agora, mais uma perguntinha de mito ou verdade na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Sofro de cólicas muito fortes. A melhor saída é suspender a menstruação? Essa também é muito boa, né? Quem tem cólica, cólica é um negócio complicado. É complicado, Carol. E aí? E essa cólica incapacitante não é normal. Então é muito importante saber disso. Até que ponto é normal ter cólica ou não ter cólica? A cólica que a gente considera normal é aquela que você tem uma cólica no período pré-menstrual, mas que ela passa com analgésico comum, que você não precisa ir para o hospital, por exemplo, que você consegue fazer suas atividades normais, mas você está com
com desconforto, tá com uma cólica. Agora, quando você deixa de trabalhar, quando você não consegue sair de casa, fica deitada, com a posição que a gente chama com a mão na barriga, se contorcendo de dor, tem que ir pro hospital tomar remédio injetável, porque o remédio via oral não tá fazendo mais efeito. Isso não é normal. Pode estar escondendo alguma patologia, alguma doença por trás disso, por trás dessa cólica tão forte. Tá. E uma delas é a endometriose, por exemplo, que a gente já falou algumas vezes aqui no programa sobre a endometriose, que é uma doença séria. Então, por isso que quando tem cólica forte, não é só a suspensão da menstruação. Existem outros métodos também. O uso de analgésico adequado, de anti-inflamatório, atividade física é muito importante para ajudar a combater a cólica. E sim, a suspensão da menstruação, para quem tem cólica incapacitante, atrapalhando a sua qualidade de vida, é uma indicação. Então não é mito, isso é verdade. E quem tem enxaqueca nesse período? Não tem a cólica, mas tem muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Eu tô dentro desse perfil. É um negócio complicado, porque em alguns momentos também se torna incapacitante, né? Sim, a dor de cabeça, ela também faz parte da TPM, que é a síndrome de tensão pré-menstrual, que a gente tem mais de 200 sintomas que podem estar relacionados com esse período. A dor de cabeça é uma, que a gente chama de catamenial, relacionada ao ciclo menstrual. Aí vale a pena, além da avaliação com o seu ginecologista, a avaliação de um neurologista para fazer um tratamento preventivo dessas dores de cabeça. Não é só menstruação, não é só o sangue. Não é só o sangue. E aí, em alguns casos, está indicado o uso de um remédio contínuo para evitar essa flutuação hormonal, que é o que causa dor de cabeça. Porque é muito ruim. É desconfortável. Quem tem sabe, é um negócio terrível. Agora, mais uma perguntinha na tela e daqui a pouquinho perguntinha do público. @VocêBonitaTV lá no Insta, mande sua pergunta. Mito ou verdade? A injeção é o método mais eficiente para bloquear a menstruação. E aí? Na verdade, não. Isso é mito. Não é o único método. Pode ser com um anticoncepcional via oral, que é a pílula. Que a gente tem algumas aqui. Pode ser, sim, o injetável, que tem o mensal e o trimestral. Geralmente, para bloquear a menstruação, é usado o trimestral. Porém, algumas mulheres podem ter um sangramento de escape nesse período, com qualquer método desse. Então, não existe método 100% que garanta que você vai ficar sem menstruar totalmente. Então, mesmo usando um método contínuo, até mesmo o uso do DIU, ela pode ter algum período de escape. Então, ela não vai ficar ausente da menstruação 100%. Então, não é só o injetável que garante a suspensão. Então, além dos injetáveis que a gente viu, as pílulas, como a doutora Érica falou, o DIU também tá aqui. E tem o implante também subcutâneo, que é aquele bastãozinho que a gente coloca no antebraço, que também pode, na dobradura perto do cotovelo, que ele também pode suspender a menstruação. Agora, como eles funcionam? Aproveitando antes de ir pro próximo mito ou verdade, você tem que seguir a cartela e não interromper, e contínuo. Isso, quando for de uso oral, é contínuo, é uma cartela emendada na outra. Mas uma coisa importante da gente falar é que não é qualquer anticoncepcional que tem esse efeito. Então, muitas mulheres falam, então eu vou pegar essa pílula que eu já tenho em casa e vou começar a emendar. Não é bem assim, porque tem anticoncepcionais específicos para fazer essa emenda de uma cartela em relação à outra. Olha, importante, então não façam isso antes de consultar o médico. Exatamente, é importante. E se for o DIU, além de prevenir gravidez, você também consegue suspender a menstruação por 5 anos, se for o DIU medicado. Muito legal. Vamos pro agora é perguntinha do público, né, Fu? Tá na tela? Pronta? Tá? Acho que tá, né? Perguntinha do público, olha lá. Aí, um beijo, Thalita. Obrigada. Podemos pensar em suspender a menstruação de uma menina que menstruou muito cedo, com 9 ou 10 anos? Aí eu acho que é aquele pensamento de guardar o óvulo, será? Menstruou muito cedo, meu Deus, você tá gastando os óvulos muito cedo. A menstruação, ela é um processo natural e ela é importante para mostrar pra gente que nosso organismo tá funcionando bem. Quando a gente tá sem menstruar adequadamente, quando tem mês que vem, 2 meses não vem, a gente pode pensar em diversas doenças, inclusive doenças da tireoide e das suprarrenais. Portanto, não é para toda mulher que está indicado suspender a menstruação. Tem que ter uma indicação específica, como eu falei, casos de anemia severa por conta de sangramento, hemorragias, útero com miomas, endometriose, a TPM muito severa. Nesses casos, sim. Agora, só porque menstruou muito cedo ou não vale a pena.
E esse lance de guardar os ovos a gente viu que não funciona, então não tem jeito. Só guardando de outra forma, né? Fazendo aí, congelando. Exato. Que aí é assunto para uma outra pauta. Exatamente. Vamos para a próxima perguntinha, é mito ou verdade? Usar a pílula de maneira contínua pode fazer mal? Então, a gente acabou de comentar aqui, vou mostrar de novo a pílula. Tá aqui, quando a gente fala de pílula anticoncepcional, é essa, é via oral. Só vai fazer mal se não respeitar aquilo que você comentou? Exatamente. O que pode acontecer com qualquer uso de métodos hormonais é que a longo prazo, claro, é um método artificial. Então, claro que seu corpo pode sofrer algumas consequências em relação a isso. A principal, falando de hormônio, o que é? Principalmente afeta a libido, diminui a quantidade de testosterona disponível, pode atrapalhar para ganho de massa muscular. Então, esses são alguns efeitos colaterais que algumas pílulas podem dar. E a longo prazo também, ganho um pouco de peso, na verdade não seria só pelo peso, mas principalmente retenção de líquido, que algumas mulheres sentem bastante com algum anticoncepcional. O fato de emendar, então, uma cartela na outra pode aumentar um pouquinho esses sintomas? Esses sintomas, exatamente. Por isso que a gente sempre fala, se for para emendar por um período curto, porque vai ter um aniversário, uma festa, um casamento, uma viagem, você pode conversar com o seu médico, nesse período não tem problema. Ou se realmente tiver indicação médica, mulheres que sofrem muito com a cólica, com a TPM, por causa da menstruação, elas têm uma indicação médica. Nesse caso, para elas, é melhor não menstruar do que menstruar. Então, nesses casos específicos, aí sim, a gente indica suspender a menstruação. Agora, suspender à toa, se você também menstrua e é tranquila, não tem nenhum problema com a menstruação, o melhor é continuar menstruando. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos fluxos, que eu sei que isso é um assunto importante também, que muitas mulheres têm dúvidas. O quanto de fluxo é considerado normal, né? Menstruo tantos dias, menstruo um tantão. Será que é normal? A gente já vai falar. Mais uma perguntinha na tela, mito ou verdade? Olha lá. Não, é a próxima. Aí, pronto. Suspender, é mito ou verdade? Suspendendo a menstruação, não vou mais sofrer com a TPM, que maravilha! Será que é verdade? Isso é verdade. Você tá brincando? Isso é verdade. Mentira! Verdade, porque é um dos tratamentos para TPM. Entendi. Só que não é o único tratamento. Então, isso que é importante. Tenho TPM, então já vou suspender a menstruação. Calma, não é assim. Tá. Vamos tentar vários tratamentos primeiro, mudança de alimentação. Por isso, a indicação de uma nutricionista funcional super bacana. Isso ajuda muito. Te ensinar a fazer um cardápio que te ajude a combater a TPM. Existe com os alimentos, com os alimentos adequados, com certeza isso vai ajudar. Atividade física, Carol, 3 vezes por semana, pelo menos durante 1 hora, é super importante para combater a TPM. Então, mudança no seu estilo de vida e uso de medicamentos. E aí sim entra a suspensão da menstruação como um aliado que ajuda muito, em muitos casos. E nesse caso, a gente está falando de uma TPM tipo, que a pessoa não consegue fazer nada. Que ela fica arrasada, deprimida, irritada briga com todo demais. Sente muitas cólicas, pode ter dor nas mamas, inchaço, essa TPM. Que nem ela se aguenta. Exato. Todo mundo já sabe, Vocês conhecem, né? meninos? Vocês têm em casa alguma mulherada que tem TPM? Que nem... Não, a cara do Braguinha não. Ninguém conhece. Tá maluco? Enéas, sua mulher tem TPM? Tem certeza? Ela tá assistindo, né? Eu acho barato. Toda mulher tem TPM, gente? Quando vem na consulta o marido junto, e nessa hora eu pergunto pra paciente, você tem TPM? Ai, não, a minha é leve. Aí o marido, não é, doutora. Não é. Veja bem, eu acho que ela está mentindo. Aí acontece uma discussão de casal ali na frente, é muito engraçado, porque eles vêm e eles contam a verdade. Eu falo, então traz o marido, que eu acho ótimo conversar com o marido nessa hora também. É muito difícil no TPM, né? Porque é muita mudança hormonal. É muita mudança hormonal. Num período muito curto, gente, que loucura. Num mês muda tudo, uma hora pra outra. Mas o corpo humano é maravilhoso. Mais uma perguntinha, quem quiser, daqui a pouquinho, perguntinha do público. Olha lá, é mito ou verdade? Bloquear a menstruação evita o inchaço e as dores no corpo? Depende do método utilizado. É o que eu falei, alguns métodos podem aumentar o inchaço por causa da progesterona em excesso. Então, e também dores no corpo, tem que ver se está relacionado realmente com a TPM. Pode ser uma outra causa de dores no corpo. Então, vale a pena conversar com o seu médico, fazer uma avaliação adequada para ver aonde são essas dores. Se for dor relacionada com dor nas mamas, por conta da menstruação, cólica, aí sim. Agora, outras dores, pode ser que não. Que seja até de outras origens, exatamente. Vamos aproveitar e falar do fluxo, então. E daqui a pouquinho, perguntinha do público. Eu sei que vocês adoram perguntar para a doutora Érica.
O quanto o fluxo menstrual é normal? O que é considerado normal, então? Quando a mulher toma pílula e quando a mulher não toma, porque parece ter uma diferença. Na verdade, com a pílula é normal vir cada vez menos. Tá. Porque a menstruação da pílula é uma menstruação falsa, não é uma menstruação normal. É uma menstruação por conta da privação dos hormônios que você estava dando. Então a mulher toma a pílula durante 21 dias, faz a pausa, aí o organismo dela pensou, nossa, tava vindo uma quantidade assim de hormônio, de repente parou, aí menstrua. Então a gente considera uma menstruação falsa. Tá. Então a gente considera normal de 2 a 7 dias o fluxo menstrual para mulheres que não usam nenhum método. Agora, com o anticoncepcional, pode ser que você menstrue menos. Tem mulheres que menstruam um dia só. E isso ser normal por conta da pílula. Então é normal? É normal. E é normal ela não menstruar e não estar grávida se ela tomar pílula? Pode acontecer? Pode acontecer. O endométrio, que é a camada interna. Quer mostrar? Do útero, Vamos mostrar. Quero. Isso é importante, meninas, porque eu tomo pílula e uma vez não desceu e eu não estava grávida. Eu falei, meu Deus, e agora? O endométrio é essa camada interna do útero. É ele que descama durante a menstruação. Quando a gente tá no ciclo menstrual, o nosso corpo se prepara todo mês para uma gravidez. Quando essa gravidez não ocorre, o endométrio, que essa camadinha interna foi espessando, não ocorreu gravidez, ele vai descamar. Tá? Ele descama e isso é considerado a menstruação. Algumas mulheres, por causa do uso do anticoncepcional, essa camada ela vai ficando cada vez mais fina e não tem o que descamar. Então, por isso que pode ter ciclos que às vezes nem ocorra a menstruação. Olha só. Mas precisa ser avaliado pelo médico para ele ver se realmente essa é a causa da ausência de menstruação. E nesse caso é melhor fazer um teste de gravidez para ter certeza. Com certeza. Você concorda, doutora Érica? Para tirar a dúvida. Para tirar a dúvida. Não desceu. Pode ser isso que a doutora Érica está explicando. Porém, pode ser gravidez, meninas. Às vezes esqueceu um dia ali, né? De alguma forma não estava com o ciclo direitinho e de repente pode vir uma gravidez. Fu, vamos fechar com uma perguntinha do público? É do público? Na tela, linda, olha lá. A Rafa, beijo pra você. Carol, tenho, peraí, meninos, epidermolise. Epidermólise. Boblosa, você vai dizer. Deve ser bolhosa. Que deve ser bolhosa, né? Pelo que a doutora Érica falou. E não posso usar absorvente, por isso tomo anticoncepcional direto. Tem alguma outra alternativa? Menina, não faço ideia que vocês já nunca ouviu falar, doutora Érica? É uma doença dermatológica em que forma-se bolhas na pele. Então, provavelmente ela não usa o absorvente por causa do contato do absorvente com a pele, que pode deixar a região extremamente machucada. Tá. Então, ela usa o anticoncepcional direto para não menstruar, para não ter que usar o absorvente. A alternativa, se ela quiser menstruar, ela pode usar, por exemplo, aquele coletor menstrual. Que você mostrou. Que eu já mostrei aqui na outra pauta. Que ele fica internamente na vagina e ele acaba segurando o fluxo menstrual sem ter que usar um absorvente. Nesse caso, seria mais saudável deixar esse ciclo normal, menstruando. Até porque uma hora, por exemplo, ela vai ter que querer engravidar, vai ter que voltar a menstruar, e aí como ela vai fazer por causa da doença da pele. Então, uma alternativa é ela usar esse absorvente. E vou dizer, o coletor. Rafa, procura, vai lá no site da TV Gazeta, tem um canal no YouTube que tem todos os nossos programas e pautas antigas. Você coloca lá, doutora Érica Mantelli, ou coloca... Qual foi o tema daquela pauta? Foi de absorventes. Foi absorventes. Saiba mais sobre os absorventes. Que ela mostra, ela conta, assiste se você não viu. Isso. Super legal, super bacana. Acabou nosso tempo já, tenho que encerrar tudo, senão tem 1 minuto. Eu vou usar 1 minuto pra me despedir da minha amiga querida, que eu adoro sempre que tá aqui. Doutora Érica Mantelli, tem o site Érica Mantelli, tudo junto com 2 L's no final, .com.br. No Insta, Érica Mantelli, também tudo junto, siga, que tem dicas maravilhosas. Um beijo, doutor Domingos, que também é um grande amigo. Eu não consigo chamar ele de Domingos, porque nós estamos no programa. É Domingos, Carol. Camilinha, você imagina a gente saindo junto, eu doutor? É doutor o tempo inteiro. Ele, Carol, Domingos, por favor, nós estamos lá na TV. Um beijo, Domingos. Acostumou. Beijo pra Julinha. E quem quiser entrar em contato com a doutora Érica, sempre um prazer, você responde tudo, né? Claro, na medida do possível sempre respondo, as meninas sabem. E Snap, Periscope. A gente vai fazendo toda a integração nas redes sociais aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre um super prazer tê-la aqui. Volte logo com a família toda. Quero ver, Julinha. De quem? Ah, de Pelique! Um beijo pra você, meu querido. É seu aniversário? Parabéns, é aniversário. Por que ninguém me contou? Querido, um beijo. Aliás, um beijo pra você e um beijo pra Anaí, que é uma fã muito querida que fez aniversário ontem e eu estava pra te mandar esse beijo. Beijo pra você. Obrigada, até amanhã.